Olá, manolinhas e manolinhos! Como vocês estão? Tudo bom por aí? Tudo em cima? Tudo firme? Igual prego em polenta? Hoje nós vamos falar no vídeo do Freelanceando sobre a questão burocrática de contratos, etc. e como lidar com clientes, ok? É uma parte importante, muitas vezes chata, né? Seria ótimo se a gente fosse todo mundo rico, contrata um secretário, uma secretária para ajudar a gente com isso, gera mais empregos para o Brasil, mas não é assim que é a vida, então a gente tem que lidar com essas coisas, geralmente nós mesmos, no caso de freelancers. Então, né, você viu o vídeo anterior, mandou os portfólios, mandou as coisas e tal, bababá, tudo alegre, aí conseguiu um job, né? Uma palavra idiota, mas conseguiu um trabalho, um serviço, conseguiu um serviço. Enfim, quando você estiver em contato com o cliente, a primeira coisa que eu queria avisar e tal, e bababá, a primeira coisa que eu queria apontar é que clientes não são evil, eles não são coisas ruins e que querem roubar a nossa alma, normalmente. Sempre que a gente for negociar com o cliente, lógico que a gente vai ter que ver os nossos interesses, porque afinal a gente é a pessoa mais importante pra gente. Mas não vá pensando que todo cliente é ruim, etc. Ou que todo mundo tá querendo tirar vantagem da gente, porque pode acontecer uma situação que você vai contratar o serviço de alguém, e aí você vai estar no papel do cliente e a outra pessoa vai ser o prestador de serviço. Enfim, quando você entrar em contato com alguém a respeito de um trabalho, é legal você, claro, a primeira coisa muito básica, né? Português, gente. Pelo amor de Deus, português e atenção também. Escreva com português decente. E-mails para cliente tem que ser no mínimo formal, sabe? A não ser, claro, que seja se for um amigo seu, mesmo se for um amigo seu, sabe? Você tá escrevendo, sei lá, tá fazendo um negócio pro teu amigo, escreva um pouco mais formal. E se é um cliente que você não conhece, não deixa de ver mil vezes se o português está correto e reler as coisas, porque às vezes por falta de atenção a gente envia uma parada errada. Eu, por exemplo, já assinei e-mail de cliente falando atenciosamente Alce, porque eu esqueci o I de Alice e eu sou idiota, eu tava com sono e não revi o e-mail, então foda-se, porque eu fui boa mesmo. Tenha atenção nas coisas que você vai escrever e seja educado, lógico. Você vai ter uma relação com uma pessoa, né? A relação do cliente com você, né? Com o ilustrador, o artista, etc. Não deixa de ser uma relação, então faça o melhor que você puder para que essa relação seja legal. Porque se der tudo certo, é possível que o cliente, além de futuramente contratar você outra vez, ele vai falar bem de você. E a gente está numa indústria muito pequena. As pessoas se conhecem, então se você pisar na gola, o seu nome vai estar na merda, e o mesmo pro cliente, sabe? A gente também tem que se proteger. Enfim, não pense em clientes como se fossem criaturas horrorosas e malvadas. Isso é uma visão meio doída, assim, às vezes, porque a gente tem que tratar as pessoas com respeito, a não ser que o cliente seja escroto, aí sim. Existem clientes merda, não, existem sim clientes merda, mas não sei, não pressuponha já de início que só porque é um cliente ele vai querer passar a perna em você, ok? Uma outra coisa, você tem vários tipos de serviço e cada um deles meio que vai implicar em alguma coisa para contrato. Então, por exemplo, pode ser que o meu cliente me contrate para fazer uma ilustração que ele vai usar numa linha de canecas. Então, canecas Alice Monstrinho, beba sua água porque eu não bebo café. Não, enfim, pode ser que você vá fazer uma ilustração para canecas. Então, o que vai acontecer? Quando você for falar com esse cliente, você vai dizer o seguinte, você calcula, né, aí as suas horas, quanto você acha que você deve cobrar mais ou menos por hora, quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo e tal. E aí você vai pensar, tipo, quanto vale o meu trabalho? Esse é um ponto que eu quero discutir hoje também. O seu trabalho vai ser também as suas horas de trabalho, quanto tempo você vai levar. Então, por exemplo, sei lá, R$30 a minha hora de trabalho, se eu levar 2 horas vai ser R$60, certo? Mais ou menos. Tem várias coisas que vão aumentar ou diminuir o valor das coisas. Coisas. Tem várias coisas que vão aumentar ou diminuir o valor do seu serviço. Então, a primeira coisa, claro, pensa mais ou menos a sua hora de trabalho. Existem sites que calculam a sua hora de trabalho baseado em qual a sua formação, qual a sua experiência, em quais os programas que você vai ter uma educação formal, etc. Também uma coisa que você não pode esquecer de botar nesse valor aí
Luz, gente, luz custa caro, o computador vai ficar ligado horas, você vai ter gastos com café para quem bebe café, etc. Se você tem que ir de um lugar ao outro, você vai gastar gasolina ou passagem de ônibus. Então tem vários gastos, né? Gasto de material, se você trabalha com aquarela, com nanquim, com algum material tradicional, você tem sim que repassar esse gasto. Você não vai ficar no prejuízo, imagina, o cara te contrata pra fazer um negócio e aí você toma no cu porque metade do preço que você cobrou é para pagar o material. Então, cobra isso também, é importante você não ficar na merda e não tomar no cu. E que outra coisa é importante? Então vamos supor que você vai gastar tanto tempo para fazer esse desenho aqui para a caneca. E aí você vê, né? Vamos supor que eu vou cobrar R$500 para fazer o desenho dessa caneca. E aí você tem que levar em conta, esse cliente vai produzir em larga escala a caneca, então beleza. Vai ser só a caneca? Então tá, vai ser R$500. Se ele vai usar esse mesmo desenho também para vender camisetas e livros, então ele vai ter 3 produtos que ele vai estar ganhando dinheiro com o seu desenho. Então, ou você pede uma comissão, então, por exemplo, eu vou cobrar R$500 o desenho, mas para cada novo produto que você for usar o meu desenho, como, por exemplo, além da caneca, a camiseta, você vai cobrar, sei lá, 5% das vendas, ou um valor X. Então, quanto mais lugares a sua arte for usada, mais o cliente vai ganhar dinheiro e, portanto, é justo que você também, não só pelo tempo que você gastou, mas pela relevância do seu desenho, você vai cobrar mais. Tem gente que pensa, tipo, mas você gastou a mesma quantidade de horas. Sim, eu gastei a mesma quantidade de horas, mas eu vou dar mais dinheiro para o meu cliente com isso. E significa que a importância do meu desenho aumenta. Então, eu vou dar um exemplo meio aleatório, pode parecer aleatório, mas vai fazer sentido. Então, Neymar, quando ele jogava naqueles timinhozinhos minúsculos, eu não sei muito de futebol, então eu só sei do Santos, mas quando ele jogava nos timinhos pequenos, pode ser que ele era tão bom quanto ele é hoje em dia. O time vai pagar um valor X pra ele. Uma vez que ele vai para um time do exterior, aí foi pro Real Madrid, vocês acham que o valor do Neymar vai ser igual? Não. A importância dele aumenta, a relevância dele aumenta, as pessoas vão ganhar mais com ele, porque afinal o Real Madrid é um time que ganha muito mais dinheiro do que o timinho da cidade. Então, assim como o jogador, na hora da revenda, né, que soa esquisito falar revenda de um jogador, na hora da revenda vai mudar o valor dele, você também tenha em conta que, sim, se você for ter a sua arte vendida em vários outros lugares, a relevância vai mudar. Certo? Você vai ter mais trabalho, você vai ter mais responsabilidade e, portanto, seu cliente tem que entender que, sim, significa que se eu fizer para a caneca vai ser um valor, se eu fizer para a caneca e uma camiseta vai ser outro valor. E o que é importante no meio disso tudo? Existem, às vezes, clientes que são mal intencionados, sim, mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas não entendem essa dinâmica. Então não é por mal que o cliente vai falar, mas como assim? Você tá me cobrando um negócio aqui, você fez a mesma quantidade de horas para fazer o desenho da caneca, você tá cobrando mais a camiseta? Então é importante explicar essas coisas para as pessoas, porque não é pela maldade, às vezes é, porque, né, temos clientes escrotos, pessoas escrotas, assim como nós também. Bom, pessoa escrota tem em todo lugar. Então, é legal deixar claro essas coisas e conversar sempre numa boa, sabe? Se você acha que alguma coisa ali não tá sendo certa, não vai ficar legal pra você, conversa, pergunta pro cliente, às vezes você pode ligar pra ele, dá uma conversada, fica de boa. Quanto à parte de negociação, se você usa de Skype ou sei lá, WhatsApp, etc., é fundamental você ter isso escrito, etc., em algum lugar que você pode provar coisas, porque o que acontece? O que acontece às vezes? Você mandou um negócio, beleza, mandei a ilustração da caneca, tá pronta, blá, e aí você fala no telefone com o cliente fala, não, maravilha, fechou, não sei o quê. E aí daqui a pouco ele chega e fala, não, mas isso aqui tá errado, quero que você refaça. E aí você fala, não, mas eu falei no telefone. Então é bom você ter tudo registrado, porque se der alguma merda, você vai apontar, olha, no e-mail você falou que já estava pronto. Ou no e-mail você falou que pode imprimir ou pode ir pra gráfica. Certo? Então, e-mails e coisas que tem um registro digitado, principalmente, e-mail acho que é a melhor maneira, né? Um pouco mais formal, um pouco mais fácil de você também pesquisar. É legal ter isso registrado. Uma outra coisa que, cara, todo mundo acha um saco, mas é muito importante, são contratos. Então, o contrato, ele serve para proteger ambos os lados. O cliente vai precisar de um contrato porque ele quer ter certeza de que quando ele te pagar aquele valor, você não vai embora.
e deixar ele lá. Ou você não vai fazer uma arte bosta. Ou você não vai levar 3 anos para entregar uma arte que ele quer que você entregue em 2 meses. Então, protege o cliente. Isso é uma coisa que você pode usar para conversar com o cliente. Se o cliente não quiser contrato, você fala isso, olha, é para proteger nós dois, certo? Você entra em contato e fala essas coisas porque são verdade, né? Você não tá mentindo. E também para proteger você. Então, o que é importante ter no contrato? Primeiro, a parte de direito autoral e direito de reprodução. Geralmente, o direito autoral permanece com o autor da obra, no caso, o ilustrador. Então, se eu fiz o desenho, o direito autoral geralmente vai ser meu, mas a empresa X, o cliente X, vai ter o direito de reproduzir isso aqui. Só que o que você tem que ficar esperto? Se você vai fazer um desenho para caneca, tem que estar no contrato que o direito de reprodução é para caneca só. Porque se não tiver no contrato, ele pode sim reproduzir para camisa e você não vai ganhar um puto a mais por isso. Então, assim, deixe bem claro com o cliente e no contrato qual vai ser o uso da imagem que você está cedendo, certo? Então, se eu quero fazer uma imagem que se é para um jogo, vai ser usado para o jogo tal, você bota no contrato, o direito de reprodução da imagem serve para o cliente usar no jogo tal. Ou serve para o cliente usar na linha de camisetas tal. Ou serve para o cliente usar nas canecas, enfim. Você tem a certeza que você vai deixar bem claro o que o cliente pode fazer com a sua obra ou não. Porque se você não deixar, você tem uma brecha grande na lei que o cliente pode usar porque ele quiser. Se ele quiser ganhar milhões aí com camisetas, canecas, cadeiras, outdoors, se não está no contrato que você não deixou, você pode tomar no cu bonito por causa disso e é foda. Uma outra coisa importante do contrato é a parte de prazos. Então, você ter um prazo para você fazer aquilo é importante. E é importante para o cliente também. Então, por exemplo, se você marcou que você vai levar 2 meses para fazer essa ilustração de caneca, se o cliente quiser te cobrar de fazer antes, você fala, olha, tá no contrato aqui, tô levando meu tempo, etc. Outra coisa, óbvio, a parte de valores. Se é um cliente novo que você não está acostumado a trabalhar, pede pelo menos 50% do valor antes de você desenhar e 50% depois. Isso tem que estar no contrato, porque senão você pode ir embora com esse 50% para sempre, que ia ser uma merda pro cliente, ou o cliente pode nunca te pagar e você se fode. Enfim, tenha bem claro como vai ser o esquema de vocês. Eu recomendo que clientes que você começa a fazer negócio, 50% antes e 50% depois. Outra coisa para ser combinada. Quando você tem uma ilustração, o cliente vai, claro, pedir as alterações dele, né? Então, por exemplo, tô desenhando lobo. Ele fala, esse aqui eu não gostei muito desse esboço porque tá muito cartunzinho, eu quero um lobo mais brutal, por exemplo. Eu quero que esse lobo seja marrom. Eu quero que esse lobo... Enfim, o cliente vai pedir várias alterações para que fique de acordo com o que ele tem em mente. O desenho, a ilustração, a animação, etc. Mas você deveria botar em contrato a quantidade de alterações que você vai fazer. O que isso significa? Quando a gente vai desenhar uma coisa, tem várias etapas, certo? Vou primeiro fazer o esboço, então nesse caso aí da ilustração de lobisomem para caneca. Vou fazer um monte de esboços bem jogados com um monte de lobisomens, e aí o cliente vai escolher 1, 2, sei lá, que ele gostou mais, e aí depois você vai meio que afunilando as coisas que você vai fazer. Então, primeiro um monte de esboços, depois eu vou fazer um monte de silhuetazinhas ali e tal. O cliente gostou de tal, e aí você vai aperfeiçoando, e é como se cada coisa dessas, né, cada afunilação fosse um degrau, certo? Escadinha. O que você tem que se proteger também? Se você chega lá, tá colorindo, tá terminando a versão final do lobo ali, tá um lobo prateado, não sei o que, com sangue na mão, o cliente olha e fala, se pá, eu queria ele cartoon, na real, não gostei da ideia. Deixei ele cartoon e deixei ele, sei lá, azul. Aí você vai aumentar sei lá, em pelo menos 100% a quantidade de trabalho que você vai ter, certo? Porque você vai ter que voltar para primeiro degrauzinho, fazer o esboço, blá blá blá. Então você tem que deixar claro que você tem uma quantidade de alterações por etapa. Eu geralmente faço isso. Então eu vou ter, sei lá, etapa de silhuetas, etapa de esboço, etapa de linha, etapa de cor e, sei lá, detalhes finais. Então eu boto, por exemplo, 2 alterações por etapa. E aí o que significa? Eles gostaram dessa primeira parte aqui, eu subi o degrauzinho.
O máximo que eu vou fazer é descer um degrau ali e tal, repensar naquele degrau que eu estou, qual vai ser a alteração, né? Tipo, ah, não, pô, na real você fez isso aqui, mas eu acho que ele mais cartoon podia ser mais legal. Se eu tô no esboço, foda-se, beleza, eu não vou gastar muito tempo com isso. O seu cliente também não vai gastar muito tempo com isso, porque é sempre bom agilidade pros dois lados, né? E não vai acontecer do cliente falar, ah, eu quero esse lobo verde. Aí você vai, desenha o lobo verde. Aí ele olha e pensa, deixa eu ver como é que fica azul. Aí você vai, faz o lobo azul. Puta, mas não ficou tão massa. Quem sabe um roxo. E você não fica perdendo tempo, porque se a pessoa tem liberdade total de dizer quais cores ela quer, quais alterações ela quer, você vai ficar pra sempre desenhando num loop infinito de, tipo, 1000 opções. Então é legal você deixar claro quantas alterações. E não é tipo assim, você nunca mais vai alterar este desenho. Você fala assim, X alterações por etapa, e caso o cliente deseje, eu vou, com todo prazer, fazer uma alteração com valor X. Então você cobra por alteração. Se o cliente ficou indeciso, etc., não é que ele nunca mais vai poder ver um lobo verde. Não, você cobra um valor por alteração. Sei lá, 10%, 15%, 20%, não sei. Você cobra um valor por alteração porque sim, é tempo seu que é perdido. Então é importante que você tenha em mente... porque imagina, se eu tô pensando em perder 2 dias fazendo uma ilustração e eu pego alterações e isso vai levar um mês, é muito mais trabalho, portanto é muito mais tempo perdido e mais dinheiro perdido consequentemente. O contrato, é sempre bom você ler bastante e pensar em todas as possibilidades. Pensa que, claro, o cliente não tá querendo necessariamente te fuder, mas também pensa em que pequenas brechas você pode tomar no cu. Se você tiver um amigo advogado, uma pessoa que saiba disso, contador, sei lá, se possível, manda o contrato antes pro teu advogado, pra esse seu amigo. Você pode sempre fazer uma troca de favores aí, tipo, você pode desenhar alguma coisa pro seu advogado e ver, você dá uma olhada nesse contrato, você acha que isso aqui pode dar alguma quebra de lei que eu vou me fuder, né? E tem vários contratos online bem legais, vou deixar alguns links aqui também. E aproveito para falar de um livro que pode servir de referência para vocês, que é um livro maravilhoso. Ele é um livro americano, infelizmente, então os preços estão em dólares, a gente meio que tem que alterar isso para a realidade brasileira. Existe nos Estados Unidos muitas guildas ou muitos sindicatos que, sim, protegem artistas. Evitam que você vai cobrar R$50, sei lá, o cliente queira R$50 uma logomarca, por exemplo, um logotipo, etc. Então, essas coisas protegem sim a gente, porque infelizmente nós somos uma profissão lá muito regulamentada. E, enfim. Então, a guilda dos artistas gráficos dos Estados Unidos fez esse livro aqui, que é um handbook de Pricing e Ethical Guidelines, ou seja, de preços, né, como você vai cobrar alguma coisa e algumas coisas éticas. Esse livro é maravilhoso, ele é de 2014, então os valores não estão muito atualizados, né, estamos em... Meu Deus, já faz muito tempo! Ele é todo bonitinho, é um livro grande e ele tem várias coisas legais, eu queria só mostrar um pouco aqui do... Ele tem coisas em relação a relacionamentos profissionais, direitos legais, direitos profissionais, parte de tecnologia. Deixa eu zoiar aqui, né? Contratos, então assim, ele vai ter modelos de contrato, ele diz precificação de várias coisas, então, por exemplo, de design gráfico, de design de web interativo, ilustrações, cartoon. Então, por exemplo, sei lá, quero fazer um quadrinho. Eu vou aqui na página 265 e vou ver qual a precificação de um quadrinho. Então, olha só, olha que legal isso aqui. Ele diz uma guiazinha, então ele fala, por exemplo, páginas de comparação de comic book, né? Então, por exemplo, você escrever alguma coisa por página, 75 a 120 dólares. Você fazer uma arte pintada, 200 a 750 dólares. Ele fala mais ou menos os preços que são cobrados na indústria, então é uma base muito boa para você saber quanto vale a pena cobrar naquilo, né? Para ver se você não está cobrando de mais ou de menos. E isso aí, cara, para várias coisas, para design gráfico, etc. E tem uma coisa que eu gosto bastante aqui atrás. Vamos pegar aqui. Ele tem uns forms aqui que são... olha só, Form VA, for Work of the Visual Arts, bababá. Então ele tem assim, tipo, contrato para artes visuais. E aí ele vai dizer as várias coisas, vai dizer o que o seu cliente está solicitando, o que você pode botar, título do trabalho para você conseguir ter uma organização também, tipo, fiz tantos trabalhos esse ano, tem uma fichinha para cada um,
a conta de depósito, os materiais que você vai adicionar, se você já tem registro, e, enfim, vão ter vários exemplos também aqui no final. Isso aqui, ó, a de agente, né? Se você tem um agente, etc. Olha só que maravilha! Um monte de planilhazinhas para você fazer contratos, então... um monte. E claro, aqui atrás ele também tem um glossário, então tipo, sei lá, eu quero ver, não sei, annual reports, coisas anuais. Aí eu vou e procuro ali, beleza, tá na página tal. Enfim, esse livro é muito bom, eu super recomendo, eu uso ele bastante pra ver preços gerais das coisas, pra ver quantas coisas valem. E, cara, comerciantes fazem isso, todo mundo faz isso, a gente tem que fazer isso também, a gente tem que saber o quanto a nossa arte vale, porque a gente sabe mais do que ninguém que é um puta trabalho e que a gente merece, a gente treina um monte, a gente faz um monte de cursos, a gente se dedica pra caralho. Então a sua arte tem valor, a arte de todo mundo tem valor, saiba dar valor a ela. Vou aproveitar e fazer meu pequeno grande jabá sobre meus produtos, né? Eu também trabalho agora com quadrinhos. Lancei o Bear Homem ano passado, foi meu primeiro quadrinho autoral, que eu tô bem feliz com o resultado e tal, tô bem animada que saiu no papel, né? É uma história sobre vampiros e lobisomens, baseado bastante na parte de RPG, e é sobre uma lobisomem que ela fica entre os dois mundos, ela precisa buscar o caminho dela, porque ela sempre foi considerada um mau presságio, então ela precisa descobrir para ela mesma ter uma libertação se isso tudo é mentira ou se ela realmente traz desgraça para onde ela anda. E esse quadrinho está à venda aqui no site, se você quiser me manda uma mensagem também pelo Facebook, eu posso ver de enviar e tal. E além desse quadrinho também tem o artbook de colorir, que é o Radioactive, que eu lancei em 2015, ele tá bem legal, bem divertido, tem monstros radioativos num período que não existem mais seres humanos na Terra, e ele tá cheio de easter eggs, assim, cheio de referenciazinhas nerds, referência de Batman, de Star Wars, de Pokémon, de Metroid, enfim, acho que tá bem divertido também, está no site. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre alguma coisa, se vocês quiserem deixar um comentário, me criticar, dizer que eu sou horrorosa e que tudo está complicado porque meus vídeos são horríveis, não tem problema, pode deixar, o mundo não se abala. E muito obrigado por assistir, boa semana pra vocês.